capítulo 1, glória a Jesus, e o versículo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Carta aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo 9. Todos encontraram? Então vamos à leitura da palavra. Diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Glória a Deus. Podem tomar assento. Aleluia. Com toda sabedoria e inteligência espiritual. Aleluia. Nós estamos fazendo uma leitura de um texto em que a igreja de Colosso estava tendo um certo problema. E o apóstolo Paulo traz esta mensagem a partir da vida de fervor e devoção que esses cristãos tinham em servir a Deus. Porquanto a palavra de Deus diz que Paulo estava orando. E a oração que ele fazia era pedir que todos fossem cheios do pleno conhecimento da sua vontade, da vontade do Senhor, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Uma das heresias que prevalecia em Colossos, por entre os cristãos daqueles dias, heresias é a mesma coisa que desvio da doutrina da palavra. E começar a aplicar coisas que a Bíblia não ensina, ou embora esteja na Bíblia, mas o entendimento é fora daquilo que a Bíblia ensina. Então uma das heresias da igreja em Colosso que prevalecia entre eles, como em algumas igrejas de nosso tempo, trata-se do gnosticismo. Gnosticismo, que vem do grego gnosis, que significa conhecimento. Conhecimento. E por meio desse conhecimento, formaram a ideia de que a posse do conhecimento era o único requisito para a salvação independente dos saberes ensinados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eles queriam por tudo ser salvos, mas não com a participação de Jesus. Eles acreditavam que a salvação dava-se pelo conhecimento, mas não pelo conhecimento do Evangelho de Jesus. Porque para os gnósticos, eles não acreditavam que Jesus Cristo tinha vindo em carne. Eles não concordavam que Jesus tivesse vindo em carne. Porque na concepção dos gnósticos, a carne é má. Então Cristo não poderia ter vindo em carne. Aí João vai escrever: e todo aquele que diz que Cristo não veio em carne, seja do anticristo, seja do maligno. Então eles tinham essa concepção completamente errada a respeito de Jesus. A inteligência dessas pessoas não era uma inteligência espiritual. Era uma inteligência secular. Era uma inteligência apenas racional, que não passava do teto da consciência daquelas pessoas. Jesus, certa vez, perguntou para os apóstolos, lá em Mateus 16, versículo 13, o que diz o homem ser o filho do homem? O que é que eles dizem ser o filho do homem? Tem muitas concepções erradas a respeito de Jesus, que parte da racionalidade do homem,
que não são coisas reveladas por Deus através do seu Espírito. Logo, essas pessoas não têm o Espírito Santo na vida deles de maneira nenhuma, não tem. Então Jesus vai dizer ainda em Mateus 16 e no versículo 25, ele disse que aquele que quiser salvar-se a si mesmo, ele vai perder a sua vida. Mas aquele que dar a sua vida por amor a Cristo, ele a salvará. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jesus veio e trouxe para o entendimento de todas as pessoas que receberam a Cristo como Salvador, ele trouxe a bem conhecida iluminação. E quando somos iluminados, nós temos agora uma inteligência espiritual. Jesus vai dizer em João 5:24: em verdade vos digo, que quem ouve esta minha palavra e crê naquele que me enviou, de maneira nenhuma entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa passagem da morte para a vida, somente uma pessoa pode dar, é Jesus Cristo, ninguém mais. E para dentro do cenário do mundo, quem é Jesus? O que de fato ele faz? Que poder ele tem? Que mudança ele pode trazer para a vida do homem? Quando você pega João 8:12, você vai ver a Bíblia dizendo, Cristo falando: eu sou a luz do mundo, e se alguém me segue, de maneira nenhuma andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então essa luz da vida, ela pode oferecer para as pessoas o que ele nunca tinha alcançado, que é uma vida plena de Cristo. E Paulo está orando aqui, por meio da satisfação desse povo, dos crentes da igreja de Colosso. Ele diz: e também não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e em inteligência espiritual. Então o propósito da oração, desta oração de Paulo, é de que o Espírito Santo venha estar na construção da identidade do crente. Que o Espírito de Deus fosse aquele que viesse a construir uma nova identidade nessas pessoas. Mas como que é essa nova identidade? É o abandono de certos hábitos, é o abandono de certos comportamentos viciosos, adquiridos, comportamentos que não concordam com a palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 4 de Efésios, no versículo 22, o texto bíblico diz: e vos despi do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores. Então ele está dizendo que nós nos despimos, devemos nos despir do velho homem. Ou seja, nessa nova vida em Cristo, não temos que adotar aqui comportamento que outrora, antes de ser crente, sem ter a inteligência espiritual, nós não podemos trazer para esta vida agora o que outrora nós fazíamos. De maneira que no capítulo 4 desse mesmo livro de Efésios, versículo 29, a palavra de Deus adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Ou seja, palavra que cause destruição. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe são palavras de baixo valor moral. Palavra torpe são palavras de baixo valor espiritual. Palavra torpe são palavras que desanima, que frustra, que entristece as pessoas. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só que seja boa e para necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. Aleluia! Então você deve ser alguém que transmita vida para alguém que esteja ouvindo a você, porque você estará usando de sua inteligência espiritual.
aleluia, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada de vosso meio, bem como toda maldade, disse Paulo. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Essa é a inteligência espiritual do crente. É esse tipo de inteligência que o Senhor quer encontrar, exercitada, desenvolvida ao longo de toda a nossa vida cristã, servindo a Ele nesta terra. O outro foco muito importante não é o fato das pessoas saberem que você é crente aqui dentro do culto. Não é o fato das pessoas entenderem que você é membro desta igreja, que você vem aqui, dá glória a Deus, canta os louvores, participa do culto. Mas que essa participação também, ela vá brilhar lá fora. Que as pessoas saibam lá fora que você realmente é o crente que encontramos aqui. Mateus capítulo 5 e versículo 16, o texto bíblico diz, da parte de Jesus, ele disse assim: resplandeça a vossa luz, aleluia, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Por onde você vá, as boas obras acompanham a sua vida. E as pessoas presenciando concordem que de fato você é alguém que serve a Deus. Não seja um problema procurando onde acontecer, mas seja uma resposta de Deus para as pessoas. Porque por outro lado, a auto-espiritualidade é uma das marcas registradas do nosso tempo. É aquela espiritualidade do eu, uma espiritualidade do egocentrismo e da autossuficiência. A espiritualidade que alguém olha tão somente para o seu próprio umbigo. Aquela espiritualidade de quem alguém não pode ser edificado. Não consegue ter crescimento andando na companhia de pessoas que se comportam com essa natureza de comportamento. Isaías capítulo 5, versículo 21, o profeta vai dizer: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudente no seu próprio conceito. Você pode ter jeitosamente o seu conceito, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, é hora de reparar os seus conceitos, aleluia, e mudá-los para padronizar a vida de acordo com a palavra de Deus. O dizer da carta aos Efésios 4:20, o texto bíblico vai dizer: e vós não aprendestes assim a Cristo. Nós não temos que viver a partir de nossa opinião formada. O Senhor já tem formado e estabelecido a sua palavra como regra de fé e prática para cada um de nós. Vós não aprendestes assim, de alimentar seu próprio ego. Não, de maneira alguma. Não é bem assim que se tem uma inteligência espiritual. A inteligência espiritual é de um outro modelo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5, você vai ver o texto bíblico dizendo sobre a importância que é Deus ser a nossa porção. E o texto bíblico diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar ou fazer alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Vem de Deus. A inteligência espiritual, ela vem de Deus para a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. E ainda, em Efésios 4, versículo 2, glória a Jesus, capítulo 4, versículo 2, está escrito assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, a suficiência que vem de Deus, ela precisa partir pelo princípio da humildade e mansidão. Quem tem uma inteligência espiritual é uma pessoa com humildade, dotada de mansidão, pessoa equilibrada, temperante, pacificadora,
não é pessoa de criar guerras, mas é alguém que tem condições de suportar uns aos outros. De que maneira? Em amor. Suporta amando, não suporta criticando, não suporta zangando, não, suporta em amor. Aleluia! Suporta em amor. Isto aqui é uma característica do bom uso de uma inteligência espiritual do crente. A sua mente é educada pelo Espírito de Deus. Voltando para o versículo 9. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Glória a Deus. O primeiro passo da proposta da oração feita no versículo 9 é que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Cristo. Não da má vontade humana, mas cheios do pleno conhecimento da vontade de Cristo. A vontade de Cristo precisa exercer controle absoluto e total. A vontade absoluta de Cristo precisa estar bem presente em nossa vida, para evitar de andarmos em função da vontade da carne e dos pensamentos, mas vivemos na plenitude do conhecimento, o conhecimento pleno de Cristo Jesus, de maneira que o texto diz para que sejais cheio, aleluia, sejais cheios da plenitude do pleno conhecimento da vontade de Cristo. Não foi só a igreja de Colosso que Paulo tratou desse assunto, mas também a igreja de Corinto. Lá no capítulo 1, versículo 5 até o 9, Paulo disse: pois em tudo fostes enriquecidos nele. Éramos pessoas completamente vazias. Éramos pessoas completamente deformadas e danificados pelo pecado latente na alma. Mas o texto diz: em tudo fostes enriquecidos nele. O enriquecimento aqui não é financeiro. A riqueza aqui não é também material, não é da cultura deste século. Não. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falta nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, o nosso Senhor. Amém, igreja? Fomos chamados para ser pessoas com uma inteligência espiritual, cheios de toda a sabedoria vinda do alto, porque cá embaixo entre os homens há sabedoria, mas não é a do alto, porque há pelo menos 3 categorias de sabedoria: a de Deus, a do diabo e a dos homens. Mas a sabedoria da qual se refere Paulo, cheio de toda a sabedoria, não é de qualquer sabedoria. Cheio de toda a sabedoria implica em dizer que é aquela dada pelo Espírito Santo de Deus. E essa sabedoria, ela abre os olhos tanto para as glórias do céu, quanto para o vazio da terra. Para você entender que a terra onde nós estamos, ela é desertificada. É uma terra deserta de Deus, e que o mundo está cada dia mais de costas para Deus, e que essa terra não tem condição de oferecer nada que possa dar vida para alguém. O diabo quis uma vez oferecer para Jesus a glória desta terra, a glória do mundo inteiro, e Cristo rejeitou, porque essa sabedoria dá entendimento que maior glória são aquelas que vêm do alto. É por isso que João Batista, no Evangelho de João, ele vai dizer: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, preste bem atenção, queridos. O Senhor requer de cada um de vocês, de cada um de nós, que usemos da inteligência espiritual. Que usemos da inteligência espiritual.
Colossenses capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. No versículo 1 está escrito: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima e não as que são de baixo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando José estava no Egito, o que ele pensava era no sonho que veio do céu para ele. O seu meditar era quanto às coisas vindas de cima. Romanos 12, versículo 2, vai dizer exatamente o cuidado que temos que ter com o que nós estamos vendo por aí. Nós não temos que seguir os passos dessa geração perversa. Nós não temos que andar à sombra deles. Nós não temos que ter nada do que eles oferecem como modelo e como padrão moral, social, familiar, ou até mesmo espiritual. Não, Romanos 12, versículo 2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque o conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo do crescimento. Se algum cristão quer crescer, ele não tem que ficar na zona de conforto do mundo de então. Se o cristão quer crescer, ele não tem que viver de maneira alguma mal influenciado pelos negócios e as coisas desta terra. A sabedoria é para a mente o que a saúde é para o corpo. Aleluia. A sabedoria é para a mente o que a saúde é para o corpo. Assim como você precisa de saúde para o corpo, você precisa de sabedoria para a sua mente, para que você tenha uma inteligência espiritual. Em toda sabedoria e inteligência espiritual. Inteligência espiritual necessária. Desde os dias da igreja de Colosso até agora. Até quando Cristo voltar, precisamos de inteligência espiritual, cuja inteligência ela é necessária para você lidar com os problemas do dia a dia, lidar com as complicações do dia a dia, com os desafios do dia a dia. Você precisa de inteligência espiritual. O Senhor não nos chamou para sermos rudes, ignorantes à sua palavra. Não. Entre a sociedade, entre os homens inteligentes, existem dois quocientes muito conhecidos que atestam a nossa capacidade mental e emocional. Existe o QI, que é o quociente de inteligência, e existe o QE, que é o quociente emocional. Tem muitas pessoas que têm uma habilidade tremenda com a sua inteligência. Ele consegue desvendar tanta coisa com a sua inteligência. Tem pessoas que têm um consciente emocional a ponto de conhecer os aspectos emocionais das pessoas. Porém, embora tendo um QI excelente, embora tendo um consciente emocional excelente, contudo, essa pessoa não consegue se relacionar bem com os outros. É como diz um velho provérbio: o que você sabe não tem valor nenhum. O valor está naquilo que você faz com o que sabe. Nisto implica colocar a inteligência espiritual adquirida e alcançada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 4, 23, a Bíblia diz: e vos renoveis no espírito da vossa mente. A nossa mente precisa de reparos, precisa de uma higienização, de questões de ordem moral e espiritual, problemas de pecado, de iniquidade, de qualquer impureza. E vos renoveis no espírito da vossa mente, diz a palavra de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, qual é o propósito e valor da inteligência espiritual? Qual é o propósito e valor da inteligência espiritual? O crente precisa ter inteligência espiritual.
Não seja tão simples assim a ponto de não ser capaz de discernir as coisas erradas das coisas certas. Não seja tão bobo de ser levado por qualquer tipo de cilada que existe por aí. Use um pouco mais da sua inteligência espiritual. Cuidado com palavras que alguém chega para você para querer te ludibriar, para querer levar cativa a tua mente, para viver em função do comando que sai da boca de uma pessoa que não vigia, que não tem uma vida preparada, santificada, cujo freio na língua não há. Então, amados, ouça-me bem. Temos que ter toda a sabedoria e inteligência espiritual. O propósito e o valor dessa inteligência espiritual é para salvaguardar a tua alma. O livro de Jó 28, no verso 28, está escrito que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. O apartar-se do mal é a inteligência. Se você está presente com alguém que com palavras procura prejudicar a reputação da outra pessoa, o testemunho da outra pessoa, você não tem por que andar com esse tipo de comportamento. Você não tem que andar na companhia. A Bíblia diz em Provérbios: anda com um sábio e tu crescerás em sabedoria. Anda com um tolo e tu se tornarás mais tolo ainda. Então perceba o propósito e valor da inteligência espiritual. É ter uma vida de temor a Deus, de humildade. Muitos cristãos ignoram uma dimensão mais profunda da própria instituição, da própria constituição humana. De que maneira é constituída a vida humana? Principalmente de suas vidas em Cristo. Existe o QS, que é o consciente da inteligência espiritual. O consciente da inteligência espiritual. Não é como pensa o homem natural. Não é como imprime o homem natural. A inteligência espiritual, ela não se consegue na escola, no ensino médio. Não se consegue na faculdade. Não vem por meio de um doutorado, de um mestrado. Não. A inteligência espiritual é dada pelo Espírito de Deus. E você precisa cuidar em zelar para crescer cada dia mais. Em 2 Coríntios 2:16 está escrito: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Eu nunca conheci a mente de Deus. E eu não consigo dar instrução para Deus. Paulo está perguntando: quem foi aí? Tem alguém? Tem alguém que jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí ele completa: mas nós temos a mente de Cristo. O que vem a ser ter a mente de Cristo, igreja? É o mesmo que ter em sua vida o Espírito Santo. O Espírito Santo é a mente de Cristo na tua mente para revelar Jesus. O capítulo 8 de Romanos está escrito que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só quem é filho de Deus é que tem a mente de Cristo. Só quem é filho de Deus é que tem a mente de Cristo acropada dentro da sua própria mente. Ninguém mais, além de quem é filho dele, pode ter essa qualidade. Também temos a genialidade divina. O que é a genialidade divina? Você vê alguém resolvendo um problema, aí você diz assim: rapaz, aquela pessoa ali é um gênio, viu? Eita, que pessoa inteligente. Ele consegue montar isso e aquilo outro, ele desmonta, depois ele coloca peça por peça no seu devido lugar. Quem é que consegue decifrar o cérebro humano? Qual é o médico que consegue decifrar
os códigos do cérebro do ser humano. Ninguém. Mas quem é que faz isso? É Deus. O homem, ele pode criar uma série de coisas, porque nele existe um pouco da natureza divina. Existe dentro dele um pouco da natureza divina. Por isso nós temos a genialidade divina, a capacidade de criar, de inventar alguma coisa a benefício do trabalho, da atividade nossa do dia a dia. O entendimento que alinha a perspectiva humana com a de Deus, capaz de revelar, de pronunciar, de anunciar soluções impressionantes, por causa da inteligência espiritual que a pessoa tenha. Quando a rainha de Sabá fez umas perguntas para Salomão, para lhe responder alguns enigmas, todos os enigmas perguntados pela rainha de Sabá, Salomão respondeu a todos se utilizando da inteligência espiritual. Aleluia. Porque nós somos feitura dele, conforme Efésios 2:10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Andássemos nela. São obras do Espírito e não da carne. Você pode até se irar, mas você não tem a obrigação de pecar. Aquilo que te traz a ira indica algo que você está designado a corrigir. Mas a correção que você faz não é para gerar guerra e conflito de relacionamento entre as pessoas. A decisão que você toma para corrigir alguma coisa é com piedade, compaixão, misericórdia e humildade. É com sabedoria e com entendimento. Não é chutando o pau da barraca, chutando o balde, virando a mesa. Quando alguém vai olhar de perto, vai pensar: espera aí, é crente ou não é? O que é isso? Levantando a voz altiva. O que é isso? É espírito de soberba. E o que Deus faz com o soberbo? Conforme Tiago, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ele vai para frente e o Senhor sustenta no peito. Ele quer avançar, mas não vai. Resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. A humildade é uma escada que você descendo, você chega às alturas. Inteligência espiritual é a dependência pelo poder de Deus e da presença de Deus. O salmista no Salmo 60, no verso 12, já dizia: em vão é o socorro do homem. Deus é quem presta-nos auxílio na angústia. Em Deus faremos proeza, porque Ele calcará debaixo de seus pés os nossos inimigos. Quem tem inteligência espiritual resiste ao diabo, o mundo e a carne. Quem tem inteligência espiritual não se envolve em contenda. Quem tem inteligência espiritual não chama as irmãs de qualquer um outro nome, os irmãos de qualquer um outro nome. Quem tem inteligência espiritual não critica quando o outro canta, quando o irmão ou a irmã canta. Não, pega na mão dele. Deus te abençoe e que você continue perseverando. Você está encontrando prazer para cantar, continue. Você é uma bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque pessoas no mundo não fazem o que você está fazendo. Você tem a honra de entrar na presença de Deus e cantar louvores a Ele. Eu vou continuar orando por você, ao invés de dizer: mas tu cantou ruim, hein? Não, você é melhor parar de cantar, não dá certo para cantar não, decide disso aí, larga isso aí de mão. Isto é jogar pedra. Isto é jogar água no que está aquecido, no que está pegando fogo. Agora lembre-se de uma coisa: um coração que ama incendeia outro. Isso é inteligência. Na inteligência espiritual,
você não espalha, você ajunta. Porque Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Quem espalha e divide as pessoas, não está usando de inteligência espiritual. Está usando de soberba, está usando de egoísmo, está usando de altivez. É disso que a pessoa está usando. Se pensarmos em desenvolver a inteligência espiritual, a fé é um ingrediente importante para isto. E o maior inimigo da fé, sabe qual que é? É o medo. Não dê lugar ao medo, porque ele vai te transmitir insegurança, falta de estabilidade. Não mantenha o seu foco e a sua concentração na crítica que alguém faz para você, porque é a credibilidade da crítica dele que a pessoa quer que você aceite, que você receba. Por que o profeta Isaías vai dizer: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque tu as condenarás. Se vem uma crítica para destruir você, condene a crítica. Eu não recebo, em nome de Cristo Jesus, está renunciado e recebido, porque de Deus eu tenho a palavra de promessa. Aleluia! De Deus eu tenho a palavra de promessa. Então o maior inimigo da fé é o medo. E a principal forma de dissolver, desmanchar o medo, é por meio do conhecimento experimental da verdade que há em Cristo Jesus. O seu desenvolvimento vai se dar conforme Efésios 4:15, que diz: antes, porém, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quando Paulo escreve para Timóteo, um jovem obreiro da casa de Deus, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 15 da sua epístola: medita nestas coisas, disse Paulo, e nelas ser diligente, para que o teu aproveitamento ou o teu progresso a todos seja manifestado. Deus quer que você progrida, Deus quer que você cresça, Deus quer que você desenvolva, Deus quer que você seja uma pessoa, aleluia, cada dia melhor na presença do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele está investindo em você, Ele está fazendo de tudo para que você tenha o melhor da parte do Senhor. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus? Que Deus te abençoe. Mas não te esqueça, busque e viva inteligentemente, com uma inteligência espiritual. Amém? Que Deus abençoe a toda a igreja.